Porque o bode emissário de Levítico 16 não é uma representação de Satanás. Para defender a sua particular doutrina do juízo investigativo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que o bode emissário do dia da expiação é uma representação de Satanás. Vejamos as razões por que a Bíblia não concorda com esse ensino. Primeira razão: os dois bodes, como todo animal em um ritual cerimonial do Antigo Testamento, deveriam ser sem defeito. Leiamos: quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Levítico capítulo 4, versos 22 e 23. Para que sejais aceitos, oferecereis macho sem defeito, ou dos novilhos, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa, porém, que tiver defeito, oferecereis, porque não será aceita a vosso favor. Levítico capítulo 22, versos 19 e 20. Bem, os dois bodes eram idênticos. Não havia preferência entre um bode e outro. Qualquer um poderia ser o bode emissário, assim como qualquer um dos dois poderia ser o bode sacrificado. Tanto que era feito um sorteio. Se os dois bodes eram sem defeito, isso representava a figura de quem? Quem é sem defeito? Satanás ou Jesus? Segunda razão: os pecados do povo eram confessados sobre a cabeça do bode emissário. Leiamos: então colocarás 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. Levítico capítulo 16, versos 21. O dia da expiação era o ritual do dia do perdão dos pecados. E a quem se confessa pecados? A Satanás ou a Deus? Em nenhum lugar nas Escrituras se faz alusão a pecados sendo confessados ao diabo. Terceira razão: nos rituais na lei do Antigo Testamento era proibido qualquer inclusão de sacrifício a demônio. O termo para bode emissário no original hebraico é para Azazel, que os adventistas interpretam como demônio do deserto. Se para os adventistas Azazel é um demônio, e o texto diz que o bode era para Azazel, ensinar que um bode era para o Senhor e o outro para Azazel implica que o bode seria oferecido ao demônio, contrariando Levítico 17, verso 7, que diz assim: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Levítico capítulo 17, verso 7. Deus proíbe sacrifícios envolvendo demônios. É inadmissível, no ritual em que há uma representação do próprio Deus, ser solicitado algo relacionado a Satanás, ou com a participação do mesmo. E a quarta razão, a mais contundente, é que nos versos 5 e 10 de Levítico 16, diz que os dois bodes faziam expiação ou oferta pelo pecado. Leiamos: da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto, como bode emissário.
Levítico capítulo 16, versos 5 e 10. O termo expiação, capar, no original hebraico, significa pagar pelo pecado, cumprir pena ou castigo, reconciliar. Para escapar da clareza do texto, os adventistas argumentam que a expiação feita pelo bode emissário era apenas punitiva e não redentiva. Mas como a expiação do bode emissário não era redentiva, se é justamente sobre o bode emissário que os pecados do povo eram confessados? Bem, expiação pode ter o sentido de punição, quando o pecador é punido pelos seus delitos. Vejamos. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Números capítulo 35, versos 33. E segundo ensina Ellen White e os adventistas, o diabo deve receber a culpa por ter levado o homem a pecar. Para justificar Levítico 16, citam a passagem em Números 25. Leiamos. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. Números capítulo 25, versos 5 a 13. A passagem mostra os israelitas que estavam se prostituindo com mulheres moabitas e sendo levados a adorar Baal. Isso provocou a ira de Deus, que mandou que Moisés executasse esses homens para eliminar a praga que se espalhava pelo povo e para que sua ira cessasse. Enquanto o povo se lamentava diante da tenda do encontro, já que haviam morrido cerca de 24.000, um israelita trouxe uma mulher midianita para dentro de sua tenda. Finéias ficou indignado e matou a ambos. Deus se agradou da ação de Finéias, cessou a sua ira e disse a Moisés que com esse ato, Finéias tinha feito expiação por Israel. Aí os adventistas argumentam que essa expiação, assim como a do bode emissário, foi uma expiação punitiva e não redentiva, pois não houve perdão de pecados. Bem, o texto diz que Finéias fez expiação em favor dos filhos de Israel. O ato de Finéias fez com que Deus não destruísse os israelitas. Finéias, que fez a expiação, não foi punido. Os punidos foram o israelita, a midianita e os 24.000 que morreram. Expiação aqui não tem o sentido de punição, mas de livramento. Se para os adventistas o bode emissário é uma representação de Satanás e faz expiação com o sentido de ser punido,
já que levou as pessoas a pecarem, nesse caso aqui, não foi Finéias que foi punido em lugar de ninguém. E nem levou ninguém a pecar. Pelo contrário, a expiação que ele fez deu livramento aos israelitas. Assim como o envio do bode emissário ao deserto, com os pecados confessados do povo, livrava-os, levando embora os pecados. Portanto, a tentativa de justificar a expiação do bode emissário como sendo apenas punitiva com a expiação de Finéias é totalmente indevida. Mas, mesmo que a expiação feita pelo bode emissário fosse apenas punitiva, ainda assim, o argumento adventista seria infundado, pois teriam que negar que a expiação de Cristo também foi punitiva. E a Bíblia deixa claro que a expiação de Cristo foi redentiva e punitiva. Redentiva porque foi para o perdão dos nossos pecados. Vejamos. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 24. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Isaías 53, versos 6. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versos 29. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Tito capítulo 2, versos 14. E a expiação feita por Jesus foi punitiva ou substitutiva? Mesmo sendo inocente, sem nunca ter pecado, Jesus, além de morrer para a remissão dos nossos pecados, assumiu o nosso lugar, nos substituiu, sofreu a punição, o castigo que era do homem. Vejamos. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Isaías 53, versos 5. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 3, versos 13. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 21. Todas essas passagens apontam para Jesus e não para Satanás. Em nenhum lugar na Bíblia faz alusão a Satanás levando, purificando, tirando os nossos pecados ou sendo castigado por nossos pecados. Esse trabalho é exclusivo do Senhor Jesus. Essas razões são mais que suficientes para provar que o bode emissário, de forma alguma, pode ser uma representação de Satanás. No ritual do dia da expiação, um bode era morto e o seu sangue derramado, representando a morte substitutiva de Cristo, Jesus morrendo em nosso lugar. O sumo sacerdote tinha então que tomar outro bode, confessar os pecados do povo de Israel sobre a cabeça daquele bode e enviá-lo ao deserto, representando o efeito de levar embora para sempre os pecados de Israel. Isso simbolizava a obra de Cristo, que era remover, tirar os nossos pecados. Eram 2 bodes, no plural, uma oferta, no singular.
Os dois bodes representavam duas fases do mesmo sacrifício. Os aspectos da obra de redenção são simbolizados pelo que os dois animais desempenhavam no dia da expiação, cada um com seu papel. Portanto, o ritual do dia da expiação era uma figura, uma alusão à obra de Cristo. Simbolizava e apontava para a futura expiação, perdão e reconciliação consumada na cruz por Cristo. Os adventistas não ensinam que Satanás participa da salvação do homem, como se fosse um co-salvador. Porém, atribuir a Satanás a representação do bode emissário implica atribuir a obra de Cristo ao diabo.